Mas bora pro vídeo, um vídeo de apreciação à água dos games, do nosso querido Nerd Crônico Tucas aí também conhecido. Olha, tá escrito DK aqui, né? Que é Donkey Kong? Nunca joguei. Só pra deixar Olá, claro. pessoas que habitam os confins da dá pra ver internet. melhor. Aqui quem fala é o Tucas, e durante toda a minha infância, minha adolescência e até hoje na vida adulta, eu tenho um parâmetro favorito para julgar os gráficos de um jogo. Uma parada que muitas vezes acaba passando despercebida, mas que quando é bem feita tem até hoje o mesmo potencial para me impressionar. Nossa, que que tinha há lindo. 20 anos atrás. Me deixando igual a uma criança catarrenta admirada com o seu videogame, olhando para a tela da TV e pensando: uau, esse jogo tem um gráfico perfeito. A água é a substância O mais pior que comum do essa nosso trilha planeta. sonora tá me lembrando, sei lá, TV Cultura, anos 2000, não sei porquê, tá ligado? A água é a substância mais comum do nosso planeta. Ela é tão comum e existe em tamanha abundância que a gente acaba ignorando o fato de que ela é essencial para permitir que literalmente a vida se desenvolva para todas as espécies que existem na Terra. E isso inclui você, seu macaquinho sem pelos. A água e a humanidade são tão conectadas que é impossível pegar qualquer ponto da nossa história e não levar em consideração como essa substância foi essencial para o nosso desenvolvimento e evolução. E tá, eu sei, parece que eu tô fazendo aqui a introdução mais genérica do mundo sobre a água para um trabalho da aula de ciências no ensino fundamental. Afinal, todo mundo sabe que a água é importante e existe pra caramba no nosso planeta. Mas o meu objetivo é justamente esse. Porque apesar de ser a parada mais comum do mundo, recriar essa substância digitalmente no mundo dos games sempre foi um desafio. As características e o comportamento da água na vida real são completamente comuns e banais no nosso cotidiano. Tão comuns que acaba sendo fácil ignorar a dor de cabeça que é simular essa parada aqui. Duvidei você passar esse vídeo sem tomar um gole d'água. Comam água, bebam frutas, evitem pedras nos rins. Rins nas suas pedras, é No isso primeiro aí. momento, você pode olhar pra ela e pensar: ah, isso aqui é só um troço transparente que em grande quantidade fica azul. Olha, se por um acaso você sonha em criar jogos, meu amigo, senta aí e anota. Na vida real, a água reflete, refrata, absorve, dispersa, polariza, espalha e interfere a luz. Tudo isso em diversas cores. Ela modifica a textura, a tonalidade e a temperatura de tudo que toca. Ela modifica as leis da física, criando a sua própria gravidade para objetos dentro dela. E dependendo da densidade desses objetos, eles podem inclusive flutuar nela, já que ela forma uma superfície. E falando da superfície dela, essa desgraçada raramente fica quietinha, como no copo. Ela forma ondulações com padrões de movimentos únicos e completamente aleatórios, que são modificados com o clima e outros objetos interagindo com ela. E olha, eu não vou nem perder meu tempo aqui me aprofundando nas milhares de variações do comportamento que essa desgraçada tem quando começa a cair do céu. Pode ser que você não tenha intenção nenhuma de criar jogos, e daí nunca vai ter que lidar com a dor de cabeça que é trabalhar com as milhões de propriedades que a água tem no seu jogo. Mas olha, eu acho que seria bacana se, a partir de hoje, sabendo tudo que essa substância complexa faz e altera ao seu redor, você apreciasse com mais carinho a água digital que alguém colocou no seu jogo. A não ser a água de Cyberpunk 2077. This needs to stop now. Sendo real- Gente, nossa! Olha, nem fez um plim assim de caindo na água, o negócio só formou uma linha, meu Deus do This needs to céu. stop now. Caramba. Sendo realista, é óbvio que, apesar da água ter 1 milhão de comportamentos, hoje em dia poucos deles precisam ser feitos manualmente. As engines modernas e utilizadas na indústria já vêm com uma série de efeitos de simulação de líquidos absurdos e que facilitam muito a implementação da água e do seu comportamento nos games. Mas nada disso foi usado em Cyberpunk 2077. Ele não pode se safar de novo! Tá bom? Eu sei que nos updates recentes Gente do céu, mas já arrumaram isso, né, gente? Que isso? Ele não pode se safar de novo! Parece que congelou a água. Isso aqui, 7 meses atrás. Nossa, não faz tanto tempo assim.
Arrumaram? Ah, que bom. Tá bom? Caramba. Eu sei que nos updates recentes eles arrumaram a física da água, Aí, assim como ó. várias outras coisas. Mas como eu nunca perco a chance de chutar esse jogo, pra mim, o que ficou dele foi a primeira impressão. E se tratando da parada que eu Justo. mais gosto de jogar Obrigado. nos gráficos de um jogo, pra mim não tem nada pior do que topar com uma água morta num jogo moderno. E eu fico feliz por, culturalmente, não ser o único maluco apreciador de águas virtuais. Ao longo dos anos, isso virou uma das coisas favoritas pros gamers fazerem. O uso Temos algum apreciador de águas virtuais aí? De águas 3D? Águas dos games? De água no PC? Olha só. Eu aprecio, me faz lembrar de beber. Uma boa, bebam água. Aqui o Altos Assuntos é um grande apreciador de games no geral, né? Eu acho que sou, odeio água morta no jogo. Eu só aprecio todas as manhãs antes do café. Ah, sempre bom apreciar uma água. Vai entrar no jogo pra ficar olhando a água. Talvez entrar no jogo pra ficar olhando a água só não seja tão legal, mas às vezes reparar nela não é legal. Eu tenho que virar uma melhor apreciadora de água também, né? Liberar as minhas pedras do rio. E aí, Dona Sola, tudo bom, meu querido? Você está? E aí, Eric, bom dia. Ah, sei lá, tipo, é que eu não jogo muita coisa. Mas eu acho legal uma água bonitinha. Eu ficava muito impressionada com os shaders do Minecraft. Os shaders do Minecraft que deixam tudo bonitinho, que a água fica bonita, aí você vai dar um rolê. Mas sei lá, nunca fiquei olhando muitos detalhes. Invadir a live. Tá, vamos ter uma invasão aqui. Palminhas. The Medium. É um jogo? Que jogo que eu conheço além de LoL, né? A água do LoL é estática, ninguém fala. Mas no riozinho da Jungle, a gente tem um pato no começo do jogo. E eu não sei se ainda tem isso, mas se tiver pessoas usando skin Pool Party, vai ter um patinho... Era um patinho de borracha, se eu não me engano, também perto do pato, que geralmente aparece. Mas eu não sei se ainda aparece. Meio que as skins Pool Party deram uma sumida, uma decaída, né? Não mais tanto, também lançou coisa nova que prestasse, né? Cara, pior que tem uma chuvinha no LoL, perto do Blue, no Headside, tem uma chuvinha. Um chuvisquinho. A água do LoL, ela até se mexe, tipo, quando você pisa com o boneco em cima, até faz uma animaçãozinha. Fala do League of Legends, filho. League of Legends? Não vou falar isso. Melhor jogo do mundo, mas não. usuário Mario Yu virtuais. Ao longo dos anos, isso virou uma das coisas favoritas para os gamers fazerem. O usuário Mario Yu virou uma lenda. Esse cara costumava postar no Miiverse, a falecida rede social integrada do falecido Yu, avaliações sobre as águas de todos os jogos que ele jogava, sempre destacando quais tinham boas águas. A apreciação desse cara pelas águas dos games ficou tão famosa que a própria Nintendo fez uma referência a ele, dizendo Nice Water, num clipe de Paper Mario de Origami King. E, uou, realmente, bela água. E voltando naquele papo de antes sobre criar jogos, se você quer criar jogos, eu não espero nada menos da água do seu jogo do que isso aqui. E se você quer criar jogos, eu não espero nada menos de você do que uma profissionalização na área com os cursos da EMPAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Se falar que viu Ó, tem cantinho aqui pra pular. Ei! e com a EBAC. Eu juro pra vocês que essa é a última vez que eu vou mostrar a água tosca da versão de lançamento de Cyberpunk 2077, mas eu preciso que você visualize de novo e guarde na sua memória, pois aqui a gente vê a ausência de qualquer esforço pra essa parada se comportar como uma água em 2020. E agora comparem com uma das minhas águas favoritas, de um jogo de 2007. Se você tem lá seus 20 e poucos anos ou mais, você vai conseguir se identificar comigo na dificuldade extrema que eu encontro pra explicar pra galera mais nova o quão surreal Crysis era. Até quem não viveu plenamente essa época ainda se lembra do meme. E aí, roda Crysis? O lance é que Crysis foi feito numa versão atualizada da CryEngine, a engine da Crytek. Eu estou sentindo também uma vibe TV Cultura. Não sei se foi a trilha sonora ou o que, mas eu estou sentindo uma vibe TV Cultura.
É que Crysis foi feito numa versão atualizada da CryEngine, a engine da Crytek, que em 2004 já impressionava muito com Far Cry, que roda nela e olha só, também tem uma água bonitona pra época. Mas mano, Crysis chegou 3 anos depois e ele não só esculachou quase toda a água que saiu antes dele, como por muito tempo ele também esculachava a água dos jogos que saíram depois dele. Se duvidar, tem jogo saindo em 2023 ou 2020 que não tem uma água melhor do que Crysis. Ela não só é uma das águas mais bonitas dos games, como a física e interação de objetos com ela também é um absurdo, algo que eu vejo poucos games implementando com tanta maestria. Volta e meia o pessoal posta vídeos comparativos de jogos modernos com Crysis, e ele nunca faz feio. Esse aqui, comparando com a água de Far Cry 6, que diga-se de passagem também é bonitona, mostra que ele envelheceu muito bem. Afinal, Crysis já tem 16 anos. A verdade é que jogos que tem Crysis no nome sempre tem belas simulações de águas e nunca decepcionam nesse quesito. Eu preciso parar de mencionar esse jogo. Mas eu devo ser uma das 3 pessoas que fala dele na internet. É minha responsabilidade. Enfim, a água de Crysis de 2007 é uma divisora de águas. Double literalmente, porque ela é uma água e divide águas. Mas pra ver onde a parada começou a ficar um pouquinho mais louca antes da gente chegar em Crysis, vamos um pouquinho mais pra trás. Os últimos 5 anos da década de 90 foram marcados por uma surpreendente aproximação gráfica dos consoles caseiros em relação aos arcades. Certos gráficos que só eram alcançáveis nas grandes máquinas dedicadas ficaram disponíveis pela primeira vez pra galera curtir e aproveitar no conforto do celular. Um grande expoente disso é o Soul Calibur de 98, que é famoso pela versão no console ter gráficos melhores que a do arcade. E olha só como realmente a água do Dreamcast é bem mais bonitona. Mas pro histórico aquático desse vídeo, eu acho importante mencionar uma mudança significativa que começou em 96, num dos jogos da linha de lançamento do Nintendo 64. Esse jogo era Wave Race 64. Caramba. A água desse jogo mudou pra sempre a história da água nos jogos. Isso é um consenso, porque não só em relação à parte gráfica, que era super impressionante e convincente pra época, mas também em relação ao seu comportamento. Sério, a galera que fez esse game tá de parabéns. Esse jogo gera ondas dinâmicas com movimento e física bem realistas de um jeito muito inteligente. A água aqui era nada mais nada menos do que um grid de triângulos replicado e com animação em looping imitando o movimento das ondas. Além disso, os programadores colocaram comandos para gerar deformidades no grid próximo à posição da câmera do jogador, dando a impressão de que a deformidade está sendo causada pelo jet ski. Isso, ao mesmo tempo, economizava espaço na memória do videogame. A parada é tão bem feita que mesmo vendo o jogo assim no modo wireframe, você consegue entender o movimento do grid simulando a água agitada por ondas. Adicionando textura, iluminação e transparência, você tinha uma das top técnicas de todos os tempos para poder gerar água nos videogames. E acredite, até hoje muitos jogos e engines ainda usam variações. Água mais bonita do que das praias de São Paulo. Água mais clara do que muita praia de São Paulo. KKKK. Eu moro em... Bom, eu não moro em São Paulo, né? Eu moro no interior de São Paulo. Mas quando se fala São Paulo, eu falo do estado de São Paulo no momento. Entendeu? Porque na cidade de São Paulo não tem praia, né? Até onde eu sei. Até onde não criaram nenhuma praia virtual, porque aquele lugar lá é cheio de criar coisa. Mas enfim. Praia de São Paulo, geralmente a água não é tão bonita assim. Na real... Acho que não tem nenhuma dessa cor aqui, não. Foda, rapaziada. É porque tu não viu a água da praia do Rio Grande do Sul. Ganhou o apelido de chocolatão. Meu Deus, que amor. É, gente, foda. Mas um dia eu vou pra uma praia do Nordeste que seja dessa cor assim. E aí eu vou tirar foto e vou mostrar. Vou falar, ai, finalmente uma praia com águas cristalinas. Que lindo. Mas, no geral, eu não fui em muitas praias, mas a maior parte das praias aqui de São Paulo que eu fui, elas tinham sujeira, e muita sujeira, e gente fazendo sujeira. Ah, mas eu acho que o Nordeste é o lugar que mais tem praia bonita. Ou pelo menos eu tô sendo muito bem enganada. Ou eu estou sendo muito bem enganada, mas o Nordeste tem praias bonitas. Jericoacoara, um dia eu vou lá. Ela tem local de fala, é verdade. Não gosto de praia porque tem gente velha com pouca roupa. Ai, visão do inferno, né? Foda. Famosa visão do inferno. É, onde tem mais praia, a tendência é ter mais praias bonitas do que feias. Porque tem mais praia, é verdade. Faz sim.
Mas enfim, um dia eu irei numa praia com essa cor de água aqui. Apesar, gente... Ai, como é que é o nome daquele lugar? Que tem uma usina nuclear, gente. Que é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Angra. Tem um lugarzinho, cara, Angra, eu vi no TikTok, mano. É onde saem essas águas aí da usina nuclear. Cara, eu vi esse vídeo no TikTok, deixa eu ver se eu acho. Aqui. É isso. É isso aqui? Olha isso aqui. E a água Não é afunda. quente. Não afunda. E a Evelyn viu que é bem fundo e vai pular. Então pula. Mas não era esse vídeo não que eu vi. Vai, Era vai, outro. vai. Mas, sei lá, que o negócio lá, a água é quente. Vem com a gente. E a cor é bem Para estiver clarinha. alta, passa embaixo da usina nuclear de Angra dos Reis e vai resfriando a usina. E toda vez que a gente vem, ficam as tartarugas aqui pra parte mais funda. Esse, gente, essa praia do laboratório é realmente quente, né, mãe? Uma delícia, maravilhosa. De longe é bem bonito, mas se você olhar bem de perto, não é aquelas coisas, né? Bora ganhar superpoder. Mas eu ouvi dizer que não tem risco, né, de radiação. Só é meio perigoso porque é meio fundo ali, pá. Em época de calor você vira tipo uma sopa. Então não sei, né? Mas sei lá. Não iria, não sei nadar. Mas enfim, achei a cor da água lá bonita. Mas não sei se eu escolheria ir pra lá, não. Então, né? Todo mundo começa a... Ah, mas eu acho que não é todo mundo que vai ir lá, porque ainda tem o risco, né? Da radiação ali, né? Que aí a rapaziada fica com medo, né? Pá, mas no geral, conforme vai chegando gente que não tem medo, vai poluindo o lugar. Vai enchendo de moleque louco, se é que me entendem. Mas enfim, né? Continuando, de águas da vida real para águas... Caramba, eu ia falar águas que não são reais. Mas, apesar delas não existirem, eu estou vendo elas pela tela do meu computador, igual a água que eu acabei de ver de Angra dos Reis. Assim, eu não posso pegar em nenhuma delas. As duas estão dentro da minha tela do PC. É mais fácil definir como águas digitais e não águas irreais, águas que não existem, porque as duas estão no meu PC. Então, de alguma maneira, elas existem. Só que dentro do meu computador. Me deixa brisar, por favor. Salve Fimose Frita. Que nick bonito. Água na boca. Bom, continuando. Tempos para poder gerar água nos videogames. E acredite, até hoje muitos jogos e engines ainda usam variações dela para poder simular o movimento da água. Água. Come água. A água de Donkey Kong me marcou muito. Eu acho que dos jogos 2D, ela é a minha favorita. Os efeitos de deformação que simulam a visibilidade submersa hoje podem até parecer simples, mas mano, pra época e no hardware do Super Nintendo, isso aqui foi simplesmente surreal. E de novo, é convincente até hoje. Inclusive, a série Donkey Kong tem as fases embaixo d'água que talvez estão entre as mais marcantes de todos os tempos. O que me faz perceber que eu tô falando de água, e eu ainda não falei até agora das trilhas sonoras e dos níveis que tem a água como tema. Opa! Pera só um pouquinho. O Tucas do passado, que já não existe mais, tinha a intenção com esse vídeo aqui fazer algo próximo sobre o vídeo dos minigames de pesca, que é falar sobre uma peculiaridade dos games que muitas vezes passa batido. Mas a verdade é que a água dos games é muito mais complexa e envolve um monte de coisas como, sim, a trilha sonora e os níveis em que a água altera o gameplay, ou então vira o próprio desafio. Só que abordando essas coisas aqui também, esse vídeo vai virar fácil uma parada de 40 minutos. E eu ainda não tô recuperado mentalmente depois do especial de 100k para poder fazer. E por isso que nesse vídeo aqui, a gente vai seguir falando especificamente a respeito do aspecto gráfico da água nos games. Mas não se preocupe, eu prometo que no futuro a gente fala sobre trilhas e níveis também. Então, para seguir no campo gráfico barra visual, bora falar de algo proporcionado pela água, que é o segundo aspecto gráfico que eu mais amo.
Chuva! A chuva. Oh, que lindo! Que legal! Eu Tchau. amo chuva. Ela é tão foda que basta ela chegar pra deixar os gráficos de tudo mais bonito automaticamente. Nesse momento eu não tô falando dos games, mas da vida real. Tipo, a vida real já tem os melhores gráficos que existem, apesar da jogabilidade ser ruim e o competitivo totalmente pay to win. Mas, quando chove, tudo fica mais bonito. E eu, sempre que possível, tento degustar desse clima introspectivo, proporcionado pela iluminação, pelos reflexos das luzes nas calçadas e nas poças de água causadas pela chuva. É uma das paradas mais satisfatórias da vida e que me costuma trazer um sentimento muito profundo de paz. Eu tô ligado que a chuva na vida real pode não ser bacana, principalmente quando... Cara, pior você tem que ser... eu estou pensando nisso agora, olhando essa chuva aqui e lembrando das vezes que meu expediente de serviço tinha acabado, mas que eu tinha que ficar dentro da loja esperando a chuva passar pra eu poder ir embora. Das vezes que eu tinha que descer o morro da escola tomando cuidado porque eu já tinha caído depois da chuva no morro da escola e todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, ai, coitadinha, né, caiu, kkkkkk. Então, nossa, a chuva... No geral, assim, nas ruas, nos asfaltos, com carros passando, me traz, assim, um sentimento meio ruim. Eu gosto do som da chuva enquanto eu tô em casa, assim. Mas, no geral, quando eu tô em casa, eu também tô jogando, tô fazendo alguma coisa. E chuva é sinônimo de que minha luz vai cair, de que minha internet vai cair. Então, cara, nossa, chuva me traz muita coisa ruim, cara. Nossa, é foda. Mas eu acho bonito a chuva, a estética da chuva é bonita. Mas, ao mesmo tempo, se eu pensar muito a fundo, é complicado, é complicado. Exatamente, chuva pode derrubar a luz, atrapalhar de saída e volta, né? Entrada do serviço, da escola e de diversas coisas. É foda, chuva é bom pra quando você vai dormir, olha lá. Ou ficar assim, observando, sem você pensar a todo momento, nossa, eu preciso que essa chuva pare pra voltar pra minha casa, que eu tô morrendo de fome, eu preciso jantar. Olhar assim, dentro da sua casa, pela janela, tomando um cafezinho, chazinho, aí é legal, entendeu? Aí você acha bonito. Mas se não, cara, nossa, chuva me remete a muita coisa ruim, velho. É foda. Triste. Estou triste de deixar a vibe do vídeo do Nerd Crônico triste, mas, né, é a realidade pra mim. Fundo de paz. Eu tô ligado que a chuva na vida real pode não ser bacana, principalmente quando A. Você tem que sair pro seu trabalho às 6 da manhã com ela caindo. B. Quando a sua cidade costuma ter enchentes. E C. Acontece aqui também. Meia molhada, que você só vai conseguir trocar quando chegar em casa. Isso é horrível. Ainda bem que nos... Cara, imagina você ir pro serviço de tênis All-Star. Quando você tá na metade do caminho, começa a chover. Você é obrigado a ficar o resto do dia inteiro depois do seu almoço com o All-Star e com a sua meia molhada e ainda ir pra faculdade à noite com o tênis e com a meia molhada. Nossa, a CLT sofre, hein? Graças a Deus que hoje em dia eu trabalho com internet, cara, porque, vida de CLT é uma merda, falar pra vocês. É só desgraça mesmo. E desde então, sempre que tinha risco de chuva... Na real, depois disso eu comecei a deixar um chinelo na loja. Pra caso eu precisasse, isso não acontecesse novamente, eu ter um chinelo lá na loja de reserva. Cara, tô com vontade de mijar. Acho que é o barulho da chuva. Continuando. Games você não precisa Vou botar um tiquinho. conseguir trocar quando chegar em casa. Isso é horrível. Ainda bem que nos games você não precisa lidar com nenhum desses aspectos negativos da chuva, aproveitando 100% o lado lindo, Verdade. positivo e relaxante dela. A primeira chuva dos games que me marcou de verdade foi a do Need for Speed Underground 2. Esse jogo não à toa é, até hoje, o meu jogo de corrida favorito. Eu nunca vou esquecer o clima e a beleza que os reflexos proporcionavam. Inclusive, agora que eu vi esse personagem com essa sandália aqui... Jogo de corrida Aqui, ó, no meio da chuva, me lembrou... Toda vez quando algum personagem de série ou de filme entra de tênis ou de bota no meio da água, eu sinto muita raiva. Eu fico, cara, isso é muito coisa de filme, de série. Tipo, nessa série que eu falei pra vocês, do Enigma dos Três Corpos. Tipo, tem várias vezes que um personagem lá, ele entra no mar de tênis e calça jeans e eu fico, cara... Meu Deus do céu, isso é horrível. Por que você tá entrando no mar de tênis e calça jeans, irmão? Pelo amor de Deus, tá ligado? Oi, Gil Gitter, tudo bom?
É foda, isso também me dá uma certa agonia. Sim, gente, bebam água, mas não entrem de tênis e calça jeans no mar. Obrigado. Trouxeram. Fazer as corridas e até mesmo andar livre, sem destino pelas ruas, ouvindo a trilha sonora desse jogo enquanto a No chuva caso cai, dele, ele não enchendo tava a cidade salvando de ninguém, reflexos tava só de uma fazendo iluminação fora de série e fora uma das mesmo. memórias afetivas mais fortes que eu carrego comigo em relação a games. E daí, chegou a hora de ser justo aqui. Porque se por um lado a água na versão de lançamento do Cyberpunk 2077 é horrível, a chuva dele na cidade é simplesmente perfeita. E eu falei isso no meu vídeo de Cyberpunk 2077, mas quando eu vi que o jogo tava completamente quebrado, a única coisa que me acalentou nele foi dirigir por Night City em noites chuvosas. A ambientação de um mundo cyberpunk nesses momentos é irretocável. E pelo menos nessas condições aqui, eu conseguia fingir que o jogo era maravilhoso. Eu acho que a chuva nos games é algo tão espetacular e entra num campo artístico tão peculiar que, por mais irônico que isso seja, ela acaba se distanciando do assunto água e virando uma coisa à parte. Porque quase sempre quando ela começa a rolar, você altera todo o clima do jogo. E não, isso não foi um trocadilho. Eu tô falando do clima em sentido da vibe que o jogo tá te passando quando ela começa a cair. Não, chuva tem uma vibe melancólica pra mim. Não sei, coisa assim. Tô discordando. É que chuva é foda, tá ligado? Enquanto tava no mar, pô, mar, alegria, paz, amor. Ó, porra, chuva, velho. Chuva, eu tenho muitos traumas de chuva, eu diria. Muitos momentos ruins com chuva. Enfim, corta pro vídeo. Foda-se, eu admito. Eu acabei de ficar com vontade de fazer um vídeo dedicado pra chuva dos games também. Então vamos dividir a água em mais um tema num vídeo futuro. Sei. Se lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que o fato da água ser uma substância banal faz a gente ignorar o quão Eu vi difícil um vídeo no TikTok que você consegue distinguir uma água quente de uma água gelada pelo som. E realmente dá pra distinguir o barulho de água gelada e de água quente, tipo, num copo, assim. Eu vi esse teste no TikTok, tipo, o cara faz isso e manda você fechar o olho e dá. E realmente dá pra distinguir uma água quente de uma água gelada só pelo som. é emular ela virtualmente. Loucura, né? Então, eu percebi que no fundo esse é o ponto central da minha admiração pela implementação dela nos games. Tipo, isso que vocês estão vendo aqui é Splinter Cell, o primeiro, lançado lá em 2002. Quantos jogos modernos vocês se lembram, sem pesquisar, que tem esse esforço para simular o comportamento da água? Alguém programou isso simplesmente para mostrar que era possível com os recursos que tinha, e eu acho isso incrível. E já que eu mencionei o Splinter Cell, eu acho válido dizer que mesmo com todas as críticas possíveis de se fazer a Ubisoft, acreditem, não são poucas, a verdade é que ela sempre teve águas muito bacanas nos games dela, e vocês viram uma penca de exemplos dessas águas nesse vídeo. Ela sempre apresentou físicas de água bem convincentes na grande maioria dos seus games, e vergonhosamente, em alguns mais recentes isso foi uma parada que ela também deu uma certa relaxada. Mas no geral, na Ubisoft, pelo menos no quesito águas, eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Assassin's Creed Black Flag é o meu Assassin's Creed favorito até hoje, isso porque ele é muito mais um jogo de piratas do que um jogo de Assassin's Creed. E a água do oceano, das ilhas e tudo mais é simplesmente um absurdo. Eu dei uma jogada nele pra ver se o jogo era tão bonito quanto eu me lembrava, e alguns modelos não envelheceram lá muito bem. É total aquela carinha dos games da era do 360 e do Play 3. Mas a água é irretocável, ainda tá linda. E se tratando de oceano e piratas, eu acho que esse jogo só perde pro Sea of Thieves. Esse jogo tem uma água simplesmente absurda. Pra muitos, atualmente ela é a água mais bonita dos games. E olha, quando eu perguntei a opinião da galera sobre a água mais bonita dos jogos lá no Twitter, esse jogo foi o mais mencionado. Seguido pelo Arkham Knight, que tem uma ambientação noturna absurda, com muita chuva, neon e ondas incríveis do mar que cerca Gotham. Realmente um aguão. Voltando ao Sea of Thieves por um momento, só pra eu falar um detalhe, essa água aqui, mano, ela é tão maravilhosa e realista, e o comportamento das ondas reagindo ao clima durante a tempestade é tão próximo da realidade que eu chego a ficar um pouco incomodado com a diferença entre os modelos desse jogo. Tipo, a água é mais real que a realidade, mas os Nossa, personagens... eu tinha acabado de pensar nisso, pô, a água é mó real, mas o boneco é mó bonecão de borracha, tá ligado? De plástico. As texturas são todos meio cartoons e um tanto quanto low poly. Me causa uma certa estranheza. Mas isso é só uma particularidade minha. Isso não tira em nada o crédito de Sea of Thieves, que mostra que mesmo com todas as mudanças que rolou Mas eu desde que lembro foi que comprada, teve a Rare uma continua época fazendo. que era muito hype, que o Yoda até tava jogando bastante esse jogo. Tinha bastante jogador de LoL jogando esse jogo.
Lembro. de Sea of Thieves, que mostra que mesmo com todas as mudanças que rolou desde que foi comprada, a Rare continua fazendo excelentes águas. Tem que ser boa, né? O jogo é literalmente sobre navegação, né? The Last of Us Part 2 me surpreendeu positivamente, tanto pela água e pelo comportamento dela, quanto pelo clima de chuva. É um daqueles games que é super bacana, só parar e simplesmente ver tudo que tá rolando, pra admirar todo o trabalho envolvido na ambientação, para as coisas acontecerem na hora que acontece. E Horizon Forbidden West, meus amigos, essa parada aqui tá num patamar absurdo. A formação de ondas nesse jogo é algo que você definitivamente não vê todo dia, e que me faz pensar seriamente como será que vão ser as águas dos games daqui a um tempo. Incrível. Eu sei, faltou muita água, né? Bom, pelo menos algumas que eu não citei verbalmente, ou pelo menos tentei mostrar. E mesmo assim, talvez a sua água favorita tenha ficado de fora. Então é a sua hora de brilhar, meu caro membro do Clube dos Sommeliers de Águas Digitais. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual a sua água favorita, ou então uma que é muito boa e eu possa ter esquecido de citar nesse vídeo. Aqui quem fala é o Tucas e tudo indica que esse é o primeiro de uma série de vídeos aquáticos aqui no canal, que eu vou tentar diluir no conteúdo, conforme a corrente de trabalho me levar. Espero que vocês sigam me assistindo e que esse vídeo não tenha sido a gota d'água. E se você não gostou desse assunto, existe muito mais peixes no oceano de vídeos. Mas eu não vou desistir de vocês, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que cura. Eu preciso ir lá tirar a água do joelho. Eu acho que é isso. A fonte secou. Essa lenda que até hoje ele tá lá falando trocadilhos com água e água. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Lembrando que você pode me ajudar com esse projeto aqui com apenas 3 unidades de dinheiro por mês, lá na nossa campanha do Apoia-se. Assim você recebe vídeos adiantados, aparece no final dos vídeos. E se virar um super apoiador, eu te agradeço no final junto com o Selbit, o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o Valdecir de Souza. E aqui os membros do canal. Pô, muito legal aí o vídeo sobre água. Desculpa aí se pareceu que eu estava discordando aí no vídeo. Eu só comecei a lembrar das minhas experiências ruins aí com chuva. Não discordo que a chuva traz uma ambientação e pá dos jogos, mas eu não consegui parar de pensar no quão triste é a chuva na vida real. Acabei de lembrar do dia que teve enchente na minha cidade e eu estava trabalhando no dia. E aí eu tive que tirar todas as coisas da frente da loja e passar pro fundo, porque no fundo tinha um degrau e se entrasse água dentro da loja, não ia estragar as coisas da loja. Depois, no mesmo dia, limpar a loja e botar as coisas pra dentro depois que a água escoou. Gente, eu só tenho história ruim com chuva. É foda. Mas assim, nos jogos é muito bonita essa cena aqui da chuva no vidro, muito bonita. Nada contra a água dos jogos, a chuva dos jogos, mas na vida real nossa, muitos traumas. Foi durante uma chuva que eu perdi um notebook, rapaz. Cara, a minha sorte que pelo menos... Nossa, acabei de lembrar, Fi, que em dezembro choveu tão forte que começou a dar goteira em cima da minha cabeça enquanto eu fazia a live, Fi. Mano, eu só tenho trauma com a chuva. É chuva que escorre água na minha parede, tá ligado? Eu ia falar, pelo menos a minha casa nunca alagou, né? Pelo menos isso, mas assim, de goteira, de trauma, de saída de serviço, de saída de escola, os caralho, nossa senhora. Só traumas. É, foda. Enfim. Se você que está no YouTube se sentiu compadecido aí com a tristeza de tomar chuva e sempre se fuder quando chove, quando cai água do céu, deixa o seu like, deixa seu comentário também. Eu quero saber aí histórias de você, histórias ruins sobre a chuva, pra eu não me sentir sozinha. E deixa o like, se inscreve, seja membro aí, R$2,99, bem baratinho. E me segue nas redes sociais, a Katia Flávia, me segue lá, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!